Olá, gente. Eu sou Cibele Esteves, sou psicóloga clínica e organizacional. Esse é o canal Mente e Comportamento em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos automáticos, com o olhar da terapia cognitivo-comportamental. Vamos lá? Bom, você já teve algum pensamento em algum momento da sua vida que parecia de fato uma verdade absoluta? Mas depois, né, olhando de uma forma diferente, você começou a perceber que poderia ser só uma interpretação errada da realidade? Pois é, isso acontece muito. Frases como: "Eu sou um fracasso", ou "Se ele demorou para me responder é porque ele está bravo comigo", ou "Eu sou uma péssima mãe, sou uma péssima filha". Esses pensamentos, eles parecem inofensivos, mas ele tem uma influência muito importante sobre os nossos comportamentos e também sobre o nosso bem-estar emocional. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama esses pensamentos de pensamentos automáticos. Eles são muito rápidos, muito velozes, podem ser distorcidos da realidade e são ligados a crenças que nós construímos ao longo da nossa vida, da nossa história de vida, nas nossas relações com os nossos cuidadores, né, desde os nossos cuidadores iniciais até as relações que a gente estabelece hoje em dia. E essas crenças nós chamamos de crenças intermediárias e crenças nucleares. E esses pensamentos provocam reflexos emocionais importantes. Então, uma situação em que eu errei, né, em que eu cometi um erro, já vira: eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada. Mas dificilmente a gente percebe o pensamento que provocou aquilo ali. Então, gente, é muito importante identificar esses pensamentos. Como eu falei, eles são muito rápidos. E muitas vezes é difícil mesmo identificar. O cérebro funciona como um computador processando uma informação. E, por vezes, esses pensamentos podem se confundir com as emoções que eles disparam. Por isso é tão importante tentar fazer essa diferenciação entre o que é o pensamento e o que é a emoção que foi disparada por aquele pensamento. Normalmente, também, a gente até identifica a reação fisiológica, o incômodo no corpo, né? Aquele aperto no peito, mas dificilmente a gente percebe o pensamento que provocou aquilo ali. E, por vezes, a gente tem dificuldade de nomear também essa emoção gerada. E aí é muito importante também trabalhar essa nomeação de emoções. Identificar as distorções cognitivas também pode ajudar. E os conteúdos desses pensamentos automáticos, normalmente eles podem estar relacionados a distorções cognitivas. Então, dando um exemplo aqui de algumas distorções, a gente vai falar sobre isso aqui no canal em outros momentos. Mas só para dar alguns exemplos, existe uma distorção cognitiva, por exemplo, que é a leitura da mente. O que é a leitura da mente? Normalmente a gente presume erroneamente o pensamento de outras pessoas, ou um pensamento tudo ou nada, que é caracterizado por extremos, né? É aquele pensamento 8 ou 80. A gente não avalia as nuances daquela situação. E é importante a gente falar do ciclo pensamento, emoção, comportamento. O pensamento, ele provoca uma emoção que pode vir, né, ser acompanhado de uma reação fisiológica, como eu falei, e a partir daí eu emito um comportamento. Então, resumidamente, um pensamento que, na verdade, é uma interpretação distorcida de uma realidade, pode gerar uma emoção ruim, negativa, né, uma emoção relacionada a medo, a tristeza, e a partir daí eu vou emitir um comportamento. Pode ser um comportamento de evitação, de autossabotagem, enfim. E esses comportamentos acabam por reforçar ainda mais aquela crença que originou aquele pensamento, né. Então esse ciclo normalmente ele é mantido e perpetuado, mas esse ciclo ele pode e ele deve ser interrompido. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente sai desse piloto automático? O primeiro passo é identificar os pensamentos. Como eu falei anteriormente, existem formas de se identificar, a gente vai falar sobre isso mais vezes aqui no canal, mas um ponto principal é a gente, de fato, avaliar a validade desses pensamentos, questioná-los. Isso é um fato ou uma interpretação da realidade? Isso que eu estou pensando aqui agora é útil? Vai me levar para algum lugar? É produtivo? Existe alguma outra forma de ver a situação que está acontecendo aqui agora? Então, é muito importante fazer essa avaliação. E, normalmente, o que eu pergunto para as pessoas é: você teria a mesma interpretação se isso tivesse acontecido com o seu amigo? E aí, muitas vezes, a gente se dá conta, né, de que nós somos muito mais severos conosco do que com os outros. Então, é importante a gente criar um espaço entre o pensamento e a reação. E a gente precisa trabalhar a forma de sair desse automático, desse padrão mental negativo. Então, gente, lembre-se, você não é o que você pensa, você é quem escolhe o que fazer com seus pensamentos.
Na TCC é possível reestruturar esses pensamentos, reestruturar as crenças que alimentam esses pensamentos e mudar esses padrões mentais. A gente vai falar muito sobre isso aqui no canal, acompanhe. E aí, você gostou do conteúdo? Se gostou, curta aqui, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigada e até mais.